Olá, seja bem-vindo à unidade 6 do curso de tutoria online. A proposta dessa unidade é conhecer e compreender as características do feedback e sua relação com o trabalho de tutoria, compreender a relação entre feedback e o processo de avaliação e entender a importância da linguagem para o processo de feedback. Vamos lá? Como vimos até agora nessa disciplina, dentre as atribuições do tutor no processo de mediação da aprendizagem, estão responder às dúvidas dos alunos, atendê-los em suas necessidades acadêmicas e reportar aos seus coordenadores e supervisores problemas e soluções identificados no processo educativo, sejam eles pedagógicos ou administrativos. Esse processo de responder aos alunos e à coordenação define o que chamamos de feedback. Feedback não é algo novo. A expressão em inglês significa retorno, devolutiva. Isso quer dizer, em suma, que o feedback é parte do processo avaliativo. Esse procedimento existe há muito tempo nas concepções pedagógicas, mas nosso interesse é pensarmos a sua relação com o trabalho de tutoria. O feedback corresponde ao processo de interação com o conhecimento para produzir resultados avaliativos e, consequentemente, definir se os objetivos planejados foram alcançados ou não, para então, a partir desses resultados, continuar ou redefinir as estratégias. Na educação à distância, o feedback é um instrumento muito importante, pois, visto que o aluno precisa construir a sua autonomia no processo de aprendizagem, saber sobre o seu aproveitamento ou ter suas dúvidas esclarecidas proporciona maior segurança e orienta as rotas de aprendizado. Mesmo sem perceber, nós estamos nos avaliando e avaliando as ações de outras pessoas a todo momento. Isso é feedback. No entanto, quando falamos de feedback na educação à distância ou nos processos de trabalho, estamos nos referindo a uma devolutiva estruturada, uma conversa ou um texto que seja pautado por evidências e observações pertinentes a objetivos que foram pré-definidos. A finalidade do feedback é promover uma reflexão e, a partir dela, direcionar as ações. Por isso, o feedback não é algo unilateral, se dá na relação interpessoal, ou seja, quando, por exemplo, falamos de um feedback para um aluno, é preciso ter em mente que esse aluno também possui um feedback implícito ou explícito para o tutor. Dessa forma, é necessário se organizar e tomar muito cuidado com a subjetividade, principalmente porque estamos nos referindo a um feedback dado em uma atuação profissional. No entanto, vale dizer que ter cuidado com a subjetividade não significa deixar de lado as relações de empatia, mas colocar como prioridade a avaliação técnica no processo. Por isso, é importante destacar que essa relação mútua deve se basear em ações que visem estabelecer a confiança e o respeito entre o tutor e o aluno. Só assim os objetivos de aprendizagem podem se constituir. O tutor precisa compreender que o seu aluno é um ser ativo, pensante e responsável. Dessa forma, o seu papel no momento do feedback é também o de estimular e motivar o educando a buscar uma reflexão sobre os apontamentos, conceitos e informações que foram destacados na sua avaliação. O objetivo do feedback é orientar para a transformação das práticas e, consequentemente, buscar uma aprendizagem que tenha efetividade. Então, qual a melhor forma de dar um feedback para um aluno? A primeira regra é ter regra, né? O tutor deve observar aí as normatizações da instituição quanto aos processos previstos para o feedback. Há instituições que definem aí modelos de devolutivas, algumas inclusive possuem tabelas previamente planejadas para que o tutor possa informar o aluno os pontos de fragilidade e os pontos de solidez. E há instituições que deixam a critério do tutor essas tarefas, dando somente aí algumas instruções básicas de comportamento no ambiente virtual. Há ainda outras instituições que disponibilizam ao tutor relatórios de aproveitamento quando existe, né, esse instrumento aí, a tarefa do tutor fica facilitada, pois ele consegue realizar os feedbacks com mais propriedade e qualidade.
Alguns ambientes virtuais ainda disponibilizam um relatório de notas. Esse é um bom indicativo para que o tutor perceba o aproveitamento da turma e possa agir de forma mais pontual. Por falar em notas, existem instituições que não atribuem ao tutor a tarefa do feedback quantitativo. No entanto, mesmo que efetivamente o tutor não seja responsável pela aplicação ou correção de provas, assim como pelo lançamento desse rendimento, é papel do tutor avaliar esse aproveitamento e agir para motivar os alunos na busca de informações e na interação, né, com os materiais e com o ambiente virtual, para que ele possa estimular a aprendizagem e fortalecer a relação do aluno com a instituição. Como falamos anteriormente, esse processo está pautado por uma definição clara de regras e combinados entre tutores e instituição, entre alunos e instituição e entre tutores e alunos. Havendo ou não uma maior flexibilidade quanto a esse quesito, é importante que o tutor tenha como objetivo o desenvolvimento acadêmico do aluno, auxiliando esse aluno na tomada de decisões quanto aos seus estudos e conduzindo a sua autonomia. Assim, para que o feedback ao aluno tenha efetividade, o tutor deve observar algumas práticas. Primeiro, objetividade, né? Ao fornecer o feedback para o aluno, o tutor deve priorizar evidências que são falhas no processo de aprendizagem, né? Dificuldades em compreender um conceito, uma teoria, em realizar uma atividade. O tutor pode lançar mão aí de exemplos e práticas para ilustrar o que quer dizer, mas sem perder o foco, né? E evidenciar também as dificuldades. Ao dar o feedback ou responder uma questão do aluno, o tutor precisa ter em mente que é preciso deixar claro quais as dificuldades que envolvem a sua aprendizagem. Muitas vezes, com receio de ofender ou de desestimular o aluno, o tutor não deixa claro aquilo que está impedindo a aprendizagem de acontecer. No entanto, o aluno precisa conhecer as suas fragilidades. Uma boa estratégia é criar uma tabela de competências a partir aí dos objetivos curriculares. Essa prática evidencia as dificuldades do aluno e garante ao mesmo tempo a objetividade sem desestimulá-lo. O tutor pode também associar a tabela a comentários motivacionais para que o aluno se sinta capaz, portanto, de continuar a busca pelo conhecimento. Outra questão é delimitar os pontos fracos. Muitas vezes identifica-se em um mesmo feedback muitos elementos que precisam de retorno avaliativo. No entanto, elencar um número muito grande de dificuldades em um mesmo momento ou em uma mesma mensagem pode, ao invés de ajudar, produzir mais um obstáculo de aprendizagem. Por isso é importante pensar em estratégias que possibilitem um feedback de resultados. O tutor pode, por exemplo, dividir o feedback em momentos diferentes ou priorizar as competências que deseja destacar. Lembre-se que as competências são resultado de um conjunto de habilidades. Sendo assim, é preciso organizar o feedback para que se priorize inicialmente as habilidades mais fundamentais e gradativamente se amplie a avaliação. Destacar os progressos é outra questão, O feedback deve equilibrar aí os pontos negativos e positivos. Isso porque o objetivo do feedback é fazer avançar o processo de aprendizagem do aluno, e não punir o aluno. Sendo assim, mesmo que haja mais pontos de melhoria a destacar, o tutor deve perceber e pontuar avanços, assim como reconhecer as qualidades acadêmicas do aluno. Ao responder uma dúvida de conteúdo, por exemplo, o tutor pode, ao final da resposta, elogiar a compreensão que o aluno teve de um determinado conceito ou termo específico. Essa ação, por menor que pareça, serve como um estímulo para que o aluno compreenda que ele é capaz de desenvolver os seus conhecimentos e continuar no curso. Outra questão é estimular a interação. O feedback já em si é um processo de interação entre o aluno e o tutor. Vale destacar que o feedback pode ser coletivo ou individual. De qualquer forma, o feedback não deve se reduzir ao momento ou à mensagem enviada. Todo feedback deve partir do princípio de que aquele momento é só o começo de um processo. Por isso é importante não ser conclusivo ou taxativo em uma devolutiva. Para ficar mais claro, feedbacks dados em fóruns, por exemplo, devem ser sempre cuidadosos, pois ali o aluno está exposto aos colegas. Sendo assim, mais uma vez, é necessário o cuidado de equilibrar os pontos positivos e negativos, assim como o estímulo à continuidade do processo. Uma estratégia de estimular a interação e transformar a pergunta de um aluno em um debate no fórum. Caso o feedback seja individual, uma boa ação é informar os alunos links, vídeos ou recursos multimediáticos que permitam ele aprofundar o assunto.
O tutor pode ainda, no final das indicações, deixar algumas perguntas que promovam a reflexão sobre o material que foi indicado e a sua relação com o conteúdo trabalhado. Você percebeu que o feedback não é uma tarefa fácil, né? No entanto, ele deve ocorrer e o tutor precisa ficar atento à utilização das técnicas elencadas, pois para que consiga exercer a função de estimular e motivar a aprendizagem, saber compor a devolutiva e avaliar o processo educativo, se faz tarefa obrigatória. Não há aprendizado que não passa pelo feedback, seja ele formal ou informal. No caso da tutoria, a formalidade é necessária primeiro porque as relações estão mediadas por ferramentas que imprimem convenções de comportamento. Segundo, porque é parte de um processo de educação formal. Nesse sentido, o feedback traz grandes benefícios ao trabalho de tutoria. Dentre eles estão a reflexão sobre os posicionamentos dos atores envolvidos nas práticas educativas, ou seja, as definições dos papéis, o levantamento dos pontos positivos que estão funcionando no processo de aprendizagem e o levantamento de questões que merecem a atenção do tutor e da coordenação. Por exemplo, um determinado conteúdo cujas dúvidas são frequentes podem indicar que o professor da disciplina precisa encontrar uma nova estratégia para ensiná-lo, seja inserindo novas informações no material didático, seja reformulando o texto explicativo. Outro benefício é o compartilhamento de informações, isso é, o trabalho colaborativo entre tutor e os alunos. Ainda há possibilidade de fortalecer os vínculos entre tutor e alunos, criando um ambiente de confiança que facilite o processo de aprendizagem, já que o aluno sabe que será atendido em suas dificuldades. É importante destacar que o feedback ocorre também entre tutores e coordenação. Como já pontuamos anteriormente, é parte da atribuição do tutor informar a coordenação e aos professores as questões pedagógicas e administrativas que encontrar durante a sua ação junto aos alunos e no ambiente virtual de aprendizagem. Sendo assim, o feedback do tutor para a coordenação deve seguir os mesmos princípios, assim como o feedback aí da coordenação para o tutor. A coordenação ela deve estar atenta para fornecer com frequência um feedback aos tutores. Geralmente isso acontece em períodos anuais ou semestrais. Está pautado por avaliações internas, né, junto aos alunos, seja por intermédio da Comissão Permanente de Avaliação ou em pesquisas pontuais que são disponibilizadas no ambiente virtual sobre a qualidade do ensino. De qualquer forma, o tutor precisa saber como está atuando, quais são os pontos de melhoria e quais são os pontos fortes do seu trabalho. Isso significa que o processo de avaliação por feedback deve ser global e envolver aí toda a equipe pedagógica e administrativa. Essa ação acaba ajudando a reduzir expectativas, como no caso, por exemplo, da espera pelo desenvolvimento de ferramentas que são incompatíveis com a realidade da instituição, já que muitas vezes os tutores esperam que suas sugestões sejam prontamente atendidas. Em casos como esse, a coordenação deve agir de forma transparente, deixando claro o que é possível realizar e o que não é possível. No entanto, não deve deixar de considerar as dificuldades que estão implicadas, né, nas questões enviadas aí pelo feedback dos tutores, porque isso quer dizer que a partir dessas dificuldades, a coordenação deve traçar estratégias para tentar diminuir ou mitigar essas dificuldades, ou mesmo solucioná-las. O mesmo vale para a atuação do tutor junto aos alunos. Em seu feedback, precisa deixar claro que o aprendizado do aluno não depende somente da sua atuação, e cabe a ele, aluno, encontrar também soluções e estratégias para que consiga, digamos que, avançar em seus conhecimentos, e mais uma vez reforçando aí a autonomia dos alunos, né? Entender o feedback como um processo avaliativo corresponde a incorporar essa prática na atividade de tutoria. E para que isso ocorra é necessário que os envolvidos aí estejam conscientes e abertos a esse processo avaliativo, né? É importante entender a avaliação como um processo de construção do conhecimento e não como um elemento quantitativo, né, a nível de nota. No caso do aluno, ele precisa compreender que o tutor, ao retornar suas dúvidas e pontuar suas dificuldades, não está menosprezando o seu conhecimento prévio. Por isso, o tutor deve ter consciência de alguns desafios a vencer nesse processo, como, né, o primeiro deles aí é a ansiedade do aluno em obter uma resposta, né? A celeridade das respostas vai depender muito do regime de trabalho do tutor. Algumas instituições
determinam que seja em 24 horas ou 42 horas, ou um tempo maior. De qualquer forma, o aluno precisa ter consciência do tempo que ele precisa esperar para ter a devolutiva do tutor. Assim, é importante sempre reforçar em fóruns as regras e as normas para o tempo de resposta. Isso diminui a ansiedade e também minimiza as possibilidades de conflito. Um outro desafio são as ferramentas disponíveis para que o feedback ocorra. Mais uma vez, as instituições trabalham de forma diferente nesse sentido, né? Será preciso avaliar qual é a melhor ferramenta para fornecer um feedback em mensagem individual ou um feedback coletivo de aproveitamento da turma. Depende, então, dessa avaliação que é preciso ser feita, né? É preciso observar também o tipo de feedback que está em questão, ou seja, se você está dando um feedback sobre o conteúdo ou sobre o comportamento. Caso seja sobre o conteúdo, é preciso conhecê-lo bem antes de fornecer respostas sobre as quais não se tem total segurança. O tutor é um profissional da área de atuação do curso. No entanto, ele não precisa necessariamente ser especialista em todos os assuntos. Por isso, sempre que houver algum conteúdo para o qual ele se sinta inseguro em responder ao aluno, a melhor estratégia é consultar mesmo a coordenação ou o professor daquela disciplina, caso uma pesquisa ou um estudo individual não solucione, digamos, as dúvidas que tenham por parte do tutor. Essa ação é fundamental, pois é necessário responder à dúvida de um aluno com segurança e clareza. Para o caso de um feedback em relação a um comportamento ou atitude específica do aluno, é preciso ter o cuidado com a exposição do aluno, por isso é sempre indicado utilizar ferramentas individuais nesse caso. No entanto, se o feedback é motivado por um comportamento em um ambiente coletivo, a melhor estratégia é sempre agir no sentido de apaziguar o conflito. Para isso, lançar mão aí das normas institucionais é a melhor medida, pois garante aí objetividade e demonstra confiança na instituição. Dessa forma, tão importante quanto o feedback em si é compreender o seu objetivo formador. O feedback estruturado exige cuidado com a linguagem. Em um processo dinâmico de interação virtual, mediado por inúmeras ferramentas, muitas vezes os conflitos causados pelo ruído de comunicação são comuns. Uma frase mal escrita, uma palavra mal colocada, um texto sem coesão podem gerar problemas gigantescos. Um erro de expressão pode gerar um erro de interpretação, às vezes irreparável. Na educação à distância, a comunicação escrita é quase hegemônica, ou seja, a maior parte dos comunicados da interação se dá por mensagens, avisos e fóruns. Assim, a linguagem escrita ganha grande importância e algumas questões devem ser observadas pelos envolvidos aí no processo educativo no momento de dar qualquer feedback. Então, compreender a língua em seu funcionamento permite ao educador entender que é possível se expressar aí de várias maneiras e que a língua traz também marcas sociais e culturais. Por isso é preciso ter muito cuidado com a ideia do que é certo ou errado em relação a questões gramaticais. Isso não significa que, como educador, você vai ignorar os erros evidentes no processo. No entanto, é preciso ter cuidado aí para não transformar um erro ortográfico em estigma para o aluno. Quando falamos aí da comunicação virtual, isso acontece de maneira mais aparente, pois é comum que a pressa aí de escrever acabe produzindo abreviações e variações linguísticas, como o famoso não com U e M, em substituição do não com A ou til, na tentativa de agilizar a escrita. Então, o tutor precisa ter em mente que esse é um gênero textual, por isso não deve ser tratado com preconceito. O ato de corrigir muito e com frequência a escrita do aluno pode gerar irritação ou mesmo desestimular esse aluno a realizar questionamentos. Assim, o tutor pode escrever corretamente sem necessariamente corrigir os erros do aluno, ou se na instituição permitir também fazer o uso de algumas abreviações e expressões para você se aproximar do aluno enquanto tutor. A linguagem escrita, principalmente a não literária e apressada, como a da comunicação eletrônica, geralmente dificulta a compreensão da interação da mensagem, ou seja, a escrita traduz de forma menos emotiva aquilo que se quer dizer. Esse fato pode gerar interpretações equivocadas. Às vezes, uma resposta objetiva pode ser compreendida como antipática. Por isso, a maioria dos ambientes virtuais já disponibilizam como recurso em interfaces de mensagens e fóruns o acesso a emoticons. O tutor deve e precisa usar esses emoticons para facilitar a comunicação e deixar claro ao aluno qual é o tom do texto ou da frase que acabou de escrever. Uma carinha feliz ou sorrindo possibilita ao interlocutor compreender a intenção da mensagem enviada, não é mesmo?
A questão da formalidade ou informalidade é uma questão complexa, pois envolve aí a relação direta do tutor com seus alunos. Existem aí instituições que orientam total formalidade na relação com os alunos. Isso significa imprimir ao trabalho de tutoria uma relação estritamente profissional, o que é perigoso no que diz respeito ao vínculo afetivo que o aluno estabelece com a instituição e pode ter efeitos na sua permanência no curso. No entanto, uma atuação voltada para total informalidade também é perigosa, pois pode abrir um espaço aí para intervenções que fujam do contexto educativo e gerem conflitos pessoais. O ideal é equilibrar a formalidade de tratamento com a informalidade. Para isso, o bom senso é a melhor medida, ou seja, o tutor precisa perceber quais os parâmetros estabelecidos para a relação com aquele aluno ou um grupo de alunos e assim pode atuar de acordo com aí o nível de informalidade permitido aí pela interação. Certo? Vale ressaltar que qualquer que seja o nível, o tutor deve evitar piadas e brincadeiras preconceituosas que estejam vinculadas à LGBTfobia, ao machismo, xenofobia, racismo, qualquer tipo de discriminação. Não há informalidade do processo educativo que permita esse tipo de atitude. Observadas essas questões, o feedback acaba se consolidando como uma ferramenta extremamente eficaz para o trabalho de tutoria, pois ele permite identificar avanços pedagógicos e administrativos, objetivar ações fundamentando e determinando aí estratégias pedagógicas e gerenciais, planejar o processo de ensino e aprimorar a aprendizagem. Bem, nessa unidade você viu sobre algumas características do feedback e sua relação com o trabalho de tutoria, viu sobre a relação entre feedback e o processo de avaliação e desenvolvimento da aprendizagem na EAD, vinculados ao trabalho do tutor, viu também a importância da linguagem e seu uso no feedback. Aqui no slide 19 você pode verificar as bibliografias básicas acerca dessa unidade e, bem, é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Te vejo em breve. Tchau, tchau.